porque essa pesquisa revela o quanto os brasileiros estão dando importância para a aposentadoria, né? O rendimento da aposentadoria. E cresce também o número, doutora Fernanda, de pessoas que acreditam que essa conta não vai fechar lá no futuro. Ou seja, cada vez mais haverá pressão para que menos benefícios sejam concedidos. Isso é uma realidade financeira, né? Contra números a gente não consegue brigar. Então, por isso, gostaria de ouvir agora a sua recomendação para as pessoas que estão aí, faltando 2, 3 anos aí para a aposentadoria, como é importante tomar as devidas providências antecipadamente, não é, doutora Fernanda? Sim, com certeza. Aqui, quando a gente tem um tempo maior para dar entrada na aposentadoria, se consegue, além de ajustar todos os documentos em que essa pessoa vai utilizar, então tudo aquilo que ela vai precisar para já deixar aquela aposentadoria, com a documentação em ordem, para no momento da aposentadoria já enviar o máximo. Quando a gente está falando um tempo antes, dá tempo de correr atrás daquilo que falta ou que precisa arrumar, que é muito comum. Então, isso é um ponto. E outro ponto também é que, tendo uma margem maior, um período maior de tempo, também essa pessoa consegue se planejar se seria viável ela aumentar a contribuição ou até mesmo diminuir a contribuição de acordo com o valor que ela tem de expectativa de aposentadoria que ela poderia receber. Então, sempre trabalhando antes é a melhor saída para essa pessoa ter uma aposentadoria melhor e de uma forma mais estruturada. Muitas pessoas, às vezes, deixam de cima da hora e elas começam a verificar logo ali para dar entrada. Mas é muito comum precisar fazer correções no INSS, ter algumas irregularidades. E aí, isso acaba atrasando o processo da aposentadoria. E esse problema, doutora Fernanda, não ocorre só aqui no Brasil. Hoje estava acompanhando uma matéria, isso está acontecendo também nos Estados Unidos, ou seja, o ritmo de pessoas que estão atingindo a idade de aposentadoria esse número já é anualmente maior do que o número de pessoas abaixo, por exemplo, dos 18 anos. Ou seja, é uma conta que no futuro não vai fechar. Então, ou seja, vale a pena, mesmo que a pessoa não tenha atingido a idade mínima para aposentadoria, que nós já falamos isso várias vezes aqui, tentar essa aposentadoria pagando o antigo pedágio, doutora? Tem uma diferença entre a aposentadoria integral e o que era chamada proporcional. Isso, exato. A proporcional, ela hoje não existe mais, mas era uma aposentadoria em que o homem precisava ter, era chamada aposentadoria por tempo de contribuição, que existiu lá até 2019. Nessa espécie também havia a aposentadoria integral e a proporcional, que era a aposentadoria integral. Era o homem, ele tinha ao menos 35 anos de tempo de contribuição. E a mulher tinha 30 anos de contribuição. Porém, existia a aposentadoria proporcional, em que o homem ou a mulher poderiam se aposentar com 5 anos, mas eles teriam os valores de aposentadoria. Então, era a aposentadoria proporcional ou integral da modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. O homem poderia se aposentar a partir dos 30 anos de tempo de contribuição e não 35, com valores menores. E a mulher a partir dos 25 e não 30. Então, os 30 e os 25 correspondem à aposentadoria integral e os 5 a menos seria uma aposentadoria proporcional. Na idade, a gente não tem isso. Não pode aposentar com menos requisitos do que a idade e os 15 anos. Isso foi só apenas para aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Não, eu acho que sempre é bom a gente retomar esse assunto, doutora Fernanda, até porque, diante dessa nova realidade que a pesquisa nos traz, dá para a gente entender o tamanho, né, da responsabilidade que o INSS terá no futuro para bancar tantos benefícios, né, doutora? Sim, com certeza. Os benefícios previdenciários têm um grande impacto na questão, vamos dizer assim, governamental. Porém, quando a gente fala de Seguridade Social, o maior peso não está necessariamente no INSS, e sim que a Seguridade Social envolve 3 pilares, que é o INSS, a Previdência Social, a Saúde e a Assistência. Aí, colocando esses 3, realmente, aí a carga fica deficitária, mas não por conta exclusivamente do INSS, sim por conta da saúde
e da assistência, em que a pessoa tem o benefício, mas não há contribuição dessa contrapartida. Já a Previdência Social, sim, eles fornecem, prestam ali os benefícios, mas eles têm a contribuição respectiva para os benefícios que vão ser gerados. Bem lembrado, bem lembrado. Bom, como eu disse inicialmente, hoje a proposta é um bate-papo mais informal e o governo está sempre procurando medidas, né, para arrecadar mais, não corta despesas e aí existe aí uma possibilidade que o governo faça operações de pente fino, principalmente para evitar que, por exemplo, benefícios de auxílio-doença, acidente, etc., que se prolonguem por muito tempo. As pessoas devem se preocupar com isso, doutora Fernanda? Sempre está recebendo o benefício por incapacidade, ter a documentação médica em dia. Para caso ela seja convocada para a perícia, ela tem que comparecer, ela leve a documentação atual, ainda que a doença permaneça igual, seja uma doença que ela tenha muitos anos, mas o ideal sempre é ela ter a documentação atual. Quando a gente fala atual, é de um ano seria o ideal, no máximo 2 anos, mas normalmente perante a justiça a gente considera documentação atual, documentação recente, documentação num período de 1 ano. Se o INSS cortar, passar a operação pente fino, que é muito comum, e ele cortar o benefício, resta essa pessoa procurar um advogado que vai precisar entrar com uma ação judicial de restabelecimento. Daí não adianta ficar pedindo novamente no INSS de forma administrativa, porque o INSS já cortou ali. Pedir, aí resta ir para o caminho judicial para pedir o restabelecimento do benefício com nova documentação. Tá certo. É sempre bom deixar esse alerta, né? Porque o governo cada vez mais tenta aumentar a sua receita. E uma das maneiras de aumentar a receita é deixar de pagar para os aposentados. Uma última pergunta, doutora Fernanda. A senhora acha que no futuro, já dizem aí, né? Existem aposentadorias especiais, aposentadoria de militares, né? Tem muita gente graúda que ganha muito também. A aposentadoria, tecnicamente, é um direito adquirido, doutora Fernanda? E ponto. É um direito adquirido se a pessoa preencher as regras. Senão ela é uma expectativa de direito. Se a pessoa obtém o benefício, então ela pode contar com isso aí. Isso, com certeza. Aí ela tem, de fato, o direito adquirido àquele benefício. Senão, ela vai ter algo que a gente chama apenas de mera expectativa de direito. Isso vai influenciar, por exemplo, no quê? Numa pensão por morte. Às vezes a pessoa não completou ainda todo o período, mas ela completaria. Então, isso vai gerar a pensão por morte para o dependente. Já é diferente, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, trazendo o seu exemplo, da própria pensão, para ficar mais interessante para a gente ver. Um segurado, ele por 5 anos. Para ter aposentadoria por idade, ele precisaria ter pelo menos 15 anos de contribuição. Enfim, ele não tinha o tempo necessário em qualquer modalidade de aposentadoria. Tinha apenas um tempo de contribuição. Tá. Se essa pessoa morre e estava contribuindo, ela ainda não tinha aposentadoria, mas ela estava contribuindo, isso vai gerar a pensão por morte para o dependente da mesma forma, porque ela estava contribuindo, ela poderia ter uma aposentadoria. Agora, se essa pessoa, nesse mesmo exemplo, ela parou de contribuir e ficou lá mais 5 anos sem pagamento, então ela perdeu a qualidade de segurado e ela falece, aí não gera direito aos dependentes. Porque ela aí teria só uma expectativa de direito. Ela deixou de ser segurado e faleceu. Agora, se a pessoa falece, se ela falece estando na qualidade de segurado, ou seja, no período em que mesmo que não se paga, é permitido benefícios, direito para o dependente. Agora, se não, não geraria. Então, aqui apenas uma expectativa de que aquela pessoa poderia ter um benefício no futuro, mas, como ela saiu do sistema e faleceu, ela perde o direito ao benefício. Deixar os benefícios para os dependentes. Esclarecido, doutor, esclarecido. Mais uma vez, muita gratidão pela sua contribuição, pelos seus ensinamentos aqui no nosso Farol de Limeira e até a próxima. Até semana que vem, até mais.